caso curioso é o de trigêmeos, em que apenas 2 deles eram univitelinos, os chamados gêmeos idênticos. Esses 2 tinham mediunidade, o terceiro não. Nesses 2 nós encontramos também essa constelação de gêmeos, dentro desses 33, que não estava presente no terceiro irmão, que não era gêmeo. A maioria dos genes tem uma função ligada ao sistema imunológico ou à parte cutânea de muco, ou seja, genes ligados ao nosso contato com o ambiente, com o mundo externo. E os médios se referem estarem também no outro tipo de percepção desse mundo externo. Aliás, um dos genes que estava alterado em 90% dos médiums e 0 de seus familiares é muito expresso justamente na glândula pineal, aquela que é considerada por muitos espiritualistas e filósofos como sendo a conexão entre o corpo e a alma, ou entre o mundo físico e espiritual. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Meu nome é Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo é trazer mensagens que visam seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 175 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Conto também com sua inscrição, ative todas as notificações para não perderem nenhum vídeo. Hoje vamos explorar um tema fascinante que une ciência e espiritualidade. Será que a mediunidade, essa capacidade de comunicação com o mundo espiritual, tão central em nossa doutrina, pode ter alguma relação com a nossa genética? Recentemente, um estudo coordenado pela Universidade de São Paulo, a USP, em fevereiro de 2025, trouxe à tona uma questão intrigante ao sugerir a presença de modificações genéticas em indivíduos que se declararam médiums. Bom, demorei um pouquinho para falar sobre esse assunto porque queria pesquisar um pouco mais. E agora sim, certa vez Kardec disse que no futuro a ciência seria nossa maior aliada. Bom, essa descoberta inédita tem levantado uma série de questões e nos convida a analisar a mediunidade sob uma nova ótica, sem, contudo, nos afastarmos dos princípios fundamentais do Espiritismo. Mas o que os estudos têm descoberto, né? Foi realizado aí um estudo do Exoma completo em um grupo de 60 médios, comparando-os com seus irmãos não médios. Os médios foram selecionados por serem reconhecidos, praticantes regulares e sem benefícios financeiros pela mediunidade. O estudo identificou variantes genéticas presentes apenas nos médios e 33 genes exclusivamente presentes em grande parte dos médios, mas não em seus irmãos. Esses achados sugerem que os médios possuem algo geneticamente diferente, abrindo portas para futuras pesquisas sobre o papel desses genes na mediunidade. Alguns desses genes estavam presentes em até 90% dos médios, mas não em seus parentes de primeiro grau. Exemplo da minha família, apesar da minha mãe ser médium, eu e meus 2 irmãos não somos. É provável que a genética do nosso pai tenha se sobressaído, já que ele também não é médium. Mas a ideia é realizar novos estudos para confirmar se esses genes realmente facilitam as experiências mediúnicas. Bem, neste vídeo vamos mergulhar na definição e na história da mediunidade dentro do Espiritismo e explorar como a nossa doutrina entende a origem e o desenvolvimento dessa faculdade e analisar como essa nova pesquisa sobre a genética pode se encaixar nessa visão, sempre mantendo o nosso olhar espiritual e aprofundado. Bom, para compreendermos a fundo essa discussão, é essencial revisitarmos o conceito de mediunidade dentro da doutrina espírita, já que muitos seguidores podem carecer de fontes históricas, né? De acordo com Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, a mediunidade é a faculdade que permite a comunicação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Essa é a definição encontrada em um livro dos médios que está até ali na estante ali. Bom, estabelece a base para entendermos a mediunidade não como um fenômeno sobrenatural, mas como uma capacidade inerente ao ser humano,
embora manifestada em diferentes graus. E o termo canalização também é utilizado no contexto espírita como sinônimo de mediunidade. A história da mediunidade no espiritismo remonta a meados do século XVIII e XIX, com as primeiras manifestações espíritas modernas ocorrendo em 31 de março de 1848, nos Estados Unidos, com os eventos envolvendo as irmãs Fox. Esses fenômenos, inicialmente caracterizados aí por ruídos e movimentos de objetos, que deveria de ser assustador, despertaram a atenção de muitos estudiosos, incluindo Allan Kardec, que dedicou sua vida à investigação e codificação da doutrina espírita a partir dessas observações. É importante ressaltar que a mediunidade se manifesta de diversas formas, como psicofonia, que é a comunicação oral, a psicografia, que é a escrita mediúnica, a vidência, que é a capacidade de ver espíritos, a psicometria, leitura de impressões de objetos, e a mediunidade de cura. Psicometria, creio que seja a mediunidade mais rara, Temos vídeos aqui no canal sobre esse tema. E tem ainda a mediunidade de efeitos físicos, Dentro da perspectiva espírita, a mediunidade é compreendida primordialmente como uma faculdade de natureza espiritual, inerente a muitos indivíduos em diferentes níveis de desenvolvimento. Longe de ser considerado um dom exclusivo ou sobrenatural, a doutrina espírita apresenta como uma capacidade natural do ser humano, intrinsecamente ligada à sua constituição espiritual. Para o espiritismo, a comunicação entre os dois planos de vida se dá através do perispírito, um corpo semimaterial que serve de elo entre o espírito e o corpo físico. O perispírito possui propriedades singulares que tornam sensíveis às vibrações e influências do mundo espiritual, atuando como um intermediário no processo mediúnico. Além da predisposição natural, o espiritismo enfatiza a importância do desenvolvimento moral e espiritual do médium para o exercício responsável e benéfico da mediunidade. A qualidade da comunicação mediúnica está intrinsecamente ligado à pureza de intenções, à dedicação ao bem e ao estudo constante por parte do médium. Vamos ver alguns depoimentos aí de espíritas notáveis. Vamos ver. Tem o médium que se doa, que são talentos que Deus nos dá, Porque Deus ajuda o homem através do próprio homem, ele faz questão disto. Então, tem médium que é utilizado pela psicografia. Outros são pela vidência, outros pela audição. E eu tinha todas as mediunidades que a espiritualidade fez como um coquetel de vitamina, fez um coquetel da mediunidade para a cura, para não desgastar demais o médium. Porque eu dirijo todos os trabalhos da comunidade, atendo o povo, a multidão. Então, foi resumida, a gente diria, na trabalho de cura. Então, para não desperdiçar, não é bem desperdiçar, para não gastar energia com muitas mediunidades. Vendo? Então, o meu trabalho é de cura. Não existe milagre, existe trabalho e progresso, felicidade e a consequência. Dona Isabel também faz questão de dizer que o médium é apenas um instrumento das equipes do plano espiritual. No caso dela, é um grupo chefiado por 2 médicos, o cirurgião André Luiz, que também trabalhava com Chico Xavier, e o português João de Freitas, que no século XVIII atendia as comunidades pobres no interior de Minas. Ele é o mentor do meu trabalho. A minha parte é a vigilância. É os cuidados que eu tenho que ter com a minha vida. Quer dizer, você vigiando, a sua oração tem acesso entre os mentores, entre os trabalhadores de Jesus. Quanto mais perfeita a integração entre o médium e o espírito mentor, mais satisfatória é a cura, mais satisfatória é a melhora do paciente, o mais satisfatório é o resultado do trabalho. André Luiz, através da mediunidade do apóstolo Chico Xavier, no livro Missionários da Luz,
no capítulo número 3, fala sobre uma glândula do nosso sistema endócrino, a pineal ou epífise. Tecnicamente, a glândula pineal tem duas funções básicas. Ela é a veladora do sexo. No momento da adolescência, quando aparecem os caracteres complementares, ela libera os hormônios da masculinidade ou da feminilidade. Ela também é responsável por essas queridas manchinhas que as pessoas jovens têm. Pode passar o creme que passar, pode arrancar a pele. Daí a pouco ela volta parecendo um piruzinho assinalado dessas, que é uma substância muito especial do nosso organismo. Mas André Luiz falou que essa glândula é constituída de cristais. E que esses cristais, conforme o Dr. Sérgio Felipe, mestre da USP, na Cátedra de Espiritualidade e Medicina, esses cristais são como antenas que captam as vibrações do mundo transcendental para as comunicações mediúnicas, que são perispírito a perispírito. A glândula pineal recebe a indução eletromagnética, decodifica, passa pelas demais glândulas do sistema endocrínico e o sistema nervoso central oferece o fenômeno da comunicação espiritual. É, portanto, a fisiologia da mediunidade. Kardec, com muita sabedoria, já houvera dito em 1861 que a mediunidade é uma faculdade orgânica. Nós a possuímos como possuímos a da inteligência, a da emoção, das aptidões culturais, das aptidões artísticas. Ela está impregnada em nossos neurônios cerebrais. Com esta confirmação da ciência, nós temos em Allan Kardec o referencial. Então, com esta proposta, ampliaram-se os horizontes do conhecimento da criatura humana. Maravilhoso. Bom, nesse sentido, a mediunidade não é apenas uma faculdade a ser explorada, mas também uma responsabilidade que exige disciplina, estudo e aprimoramento moral. A existência de cursos de educação mediúnica em diversas instituições espíritas demonstra o compromisso da doutrina com o desenvolvimento consciente e ético dessa faculdade, que vai abalar o mundo aí nos próximos anos devido à regeneração. Ao nos depararmos com os recentes estudos aí da USP que apontam para possíveis alterações genéticas em médiuns, é natural que surjam questionamentos sobre como essa descoberta se relaciona com a visão espírita da mediunidade. É importante abordarmos essa pesquisa com cautela, reconhecendo que se trata de um estudo inicial e que precisa ser aprofundado e corroborado por outras investigações. Como mencionado em uma das entrevistas sobre o estudo, essa pesquisa é apenas uma primeira peça de um grande quebra-cabeças. Vamos dar uma olhada. Às vezes se criticava o Congresso por ter autorizado apresentar um tipo de trabalho nessa área. Os próprios pareceristas de revistas tinham, às vezes, atitude muito mais hostil em relação a isso. Nos congressos, quando falávamos, às vezes o público levantava questões de muito hostis. A mediunidade sempre foi tida por algumas pessoas, alguns cientistas, com muito ceticismo, não é? Ou então foi sempre declarada como doença mental. Ela não é doença mental. E ceticismo não é uma atitude do cientista. Eles eram até um pouco melhores do que os seus parentes. Inclusive, esses médiuns tinham também mais sucesso acadêmico, mais sucesso profissional, então eles tinham também uma melhor qualidade de vida do que os não médiuns. Dos milhares de estudos do tema, já está bem demonstrado que maiores níveis de envolvimento religioso e espiritual estão associados com menor mortalidade geral, menor mortalidade por suicídio, menos depressão ou problemas com álcool e drogas e recuperação mais rápida desses quadros e tendência a ter melhor qualidade de vida e bem-estar. Dentro da perspectiva espírita, podemos interpretar esses achados de algumas maneiras, né?
Uma possibilidade é que a predisposição genética possa influenciar a maior ou menor facilidade com que o indivíduo desenvolve a mediunidade, assim como algumas pessoas possuem maior aptidão para música ou para matemática. Talvez exista uma predisposição biológica que torne certos indivíduos mais sensíveis às energias espirituais. Nessa linha de raciocínio, o corpo físico, com sua complexa estrutura genética, poderia ser visto como um instrumento mais ou menos afinado para a sintonia com o mundo espiritual. Outra interpretação mais especulativa, mas dentro dos princípios espíritas, envolveria a influência do perispírito na formação do corpo físico e, consequentemente, em sua predisposição genética ao longo das diversas encarnações. Contudo, meus amigos, é fundamental ressaltar que, mesmo que se identifique fatores genéticos relacionados à mediunidade, o espiritismo dificilmente reduziria essa faculdade a uma mera questão biológica. A mediunidade envolve aí aspectos espirituais, morais, psicológicos, kármicos e energéticos que transcendem a compreensão puramente material. Creio que um dia a gente vai chegar lá e vai descobrir todos esses mistérios aí, mas tem que envolver o espiritual e não apenas o material. Para enriquecer nossa reflexão, é interessante considerarmos as perspectivas dos renomados médiuns espíritas. Chico Xavier, por exemplo, dos maiores médiuns do século XX, sempre enfatizou a importância da disciplina, da elevação moral para a prática da mediunidade. Em sua vasta obra, incluindo aí o livro Mecanismo da Mediunidade, Chico explorou os aspectos energéticos e sutis da comunicação com o mundo espiritual, que poderia, em certa medida, estar relacionada à predisposição física ou energéticas individuais. Divaldo Franco, outro médium aí notável, conhecido por sua psicofonia e pela fundação da Mansão do Caminho, sempre destacou a relevância do equilíbrio psicológico e emocional do médium para a qualidade do intercâmbio espiritual. Claro, meus amigos, porque não dá para imaginar que o médium com uma conduta inadequada, que bebe em demasia, fuma e faz coisas aí que não estão em sintonia com a espiritualidade, possa receber anjos, vai ser de acordo com a sintonia que o indivíduo vibra. A própria comunidade espírita, através de suas federações e especialistas, tem se manifestado sobre a possível relação entre genética e mediunidade. A Federação Espírita de Goiás, por exemplo, comentou sobre o estudo da USP, demonstrando o interesse da doutrina em acompanhar os avanços da ciência nessa área, já que o próprio Kardec havia dito: se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, sigamos com a ciência. Mas o que acontece é o contrário, A doutrina espírita sempre manteve uma postura de diálogo com a ciência, incentivando a investigação científica como um meio de compreender o mundo natural, desde que os achados científicos não contradigam os princípios morais e espirituais fundamentais. Nesse sentido, a pesquisa sobre a genética da mediunidade pode ser vista como uma oportunidade de complementar a compreensão desse fenômeno. A ciência pode eventualmente fornecer informações sobre os mecanismos biológicos que facilitam a manifestação mediúnica em certos indivíduos, enquanto o espiritismo oferece a perspectiva da origem espiritual dessa faculdade e de seu propósito evolutivo. Em suma, meus amigos e amigas, a mediunidade, sob a ótica espírita, é uma faculdade espiritual inerente ao ser humano, que permite a comunicação com o mundo espiritual e exige desenvolvimento moral e estudo para ser exercida de forma responsável. Vide o exemplo de outros excelentes médios que, ao não se atentarem para a moral, se perderam na vaidade e orgulho, abrindo assim as portas para espíritos trevosos e dessa forma caindo aí no uso da mediunidade. Um recente estudo que sugere modificações genéticas em médios abre uma nova e interessante avenida de investigação científica que pode vir a complementar a compreensão desse fenômeno complexo.
é fundamental que continuemos a estudar e refletir sobre esse tema fascinante, mantendo uma mente aberta tanto para os avanços da ciência quanto para a sabedoria da doutrina espírita. Amigos e amigas, quem quiser contribuir com o canal, seja membro, isso ajudará na produção de mais vídeos como esse. Os membros terão acesso aí ao nosso grupo do WhatsApp e assistirão aos vídeos novos antecipadamente. Então, muito obrigado a todos os apoiadores do canal. Gratidão mesmo do fundo do coração. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!